Olá, seja muito bem-vindo ao Descomplica aí, que hoje vai trazer notícias, informações e dicas muito importantes para você que quer conhecer o mundo todo. Então você se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e vem descomplicar com a gente, porque hoje a gente vai conversar com a Letícia e com o Igor. Sejam muito Muito bem-vindos. obrigado. Obrigada. Vamos começar aqui, Letícia, primeiro com as damas, tá, Igor? Tudo bem? Tudo bem. Como é que surgiu essa ideia de vocês saírem pelo mundo afora? Quando a gente começou a namorar, eu e o Igor, a gente sabia que em algum momento a gente ia morar fora. E a gente começou a conversar de quando isso ia acontecer e como é que isso ia entrar no nosso relacionamento. Com o passar do tempo, a gente começou a estudar e viu que construir uma casa ou alugar alguma coisa, comprar, montar tudo e depois vender tudo para ir para fora não ia fazer muito sentido. A gente ia gastar muito mais do que se a gente não tivesse tudo isso. Aí a gente pensou em viver de Airbnb pelo Brasil, né? Então, passar um tempo aqui, um tempo lá. A gente tinha ido para Floripa e tinha gostado. A gente tinha pensado isso. E aí depois a gente pensou, já que a gente vai para lua de mel, por que a gente não fica? E aí a gente só compra uma passagem de ida. E foi assim que surgiu. Sempre foi o sonho do Igor também, morar fora. Eu sempre quis conhecer, mas voltar, morar aqui. E aí depois que a gente casou, a gente acabou juntando uma vontade ali. O útil ao agradável. Exatamente. E estamos de lua de mel até hoje. Agora, isso só é possível porque você trabalha de uma forma remota, né? Eu trabalho remotamente, eu sou desenvolvedor, né, engenheiro de software, e eu trabalho remoto para empresas do mundo todo. Então, eu só preciso de uma conexão de internet, uma mesa, às vezes nem mesa, né? Às vezes eu faço na perna mesmo e tá tudo certo. E aí, quando vocês resolveram, então, viver essa vida aventureira, isso foi um acordo antes do casamento? Foi. Foi. Com um ano antes do casamento, a gente já tinha isso definido. Exatamente um E ano. tinha um roteiro já, não? Só os primeiros países. A gente sabia que a gente ia pra lua de mel na Grécia e que depois a gente ia ter A ideia do Brasil, então, já foi, né? Já foi, porque Lá na Grécia. É que a gente ia gastar a passagem pra ir até a Grécia e aí ia fazer sentido voltar, né? Então a gente já ia ficar por ali pra aproveitar que a gente já tava na Europa. E aí a gente pensou, Grécia, Bulgária, porque tinha uma cidade na Bulgária que a gente queria conhecer. E aí foi montando. A gente saiu do Brasil com um mês, do dia 24 de setembro até o 24 de outubro, a gente já tinha tudo definido. E aí a gente, com o passar dos dias, a gente ia definindo os dias lá da frente e assim vai indo até hoje. Quantos países vocês já passaram? 27. 27 e o Igor 31. Como assim? É porque eu já fui pra. Ela também já foi pra países que eu não fui e eu já fui pra países que ela não foi. Então eu conheço 31 no total. Solteiros. Sim. Tá. Eu conheço 31 no total, ela conhece 28. 28. Enfim, ela conhece um país que eu não e eu conheço alguns É que ela que não. o Igor já foi para os Estados Unidos, pro Chile e só. Acho que só. Não, então a conta Então tá a conta tá errada. errada, a gente tem que atualizar. Não, Eu conheço 31, você conhece 29. verdade. Isso. Tá, e aí, então, vocês pensaram, né, nesse roteiro aí maluco e deram um nome para esse projeto. Sim. É isso? Qual é o nome? O nome é Programando a Rota, justamente por isso que eu expliquei. Eu sou programador e a gente ficou por meses tentando definir um nome. A gente queria ter um projeto, a gente queria compartilhar, mas a gente não tinha um nome. E a gente ficou por muito tempo pedindo dica pra família, pra amigos. Gente, vocês sabem um nome? Fez enquete no Instagram para as pessoas ajudarem a gente. Só vinha nome ruim. E só vinha nome ruim. Nenhum nome bom. Com todo respeito a todo mundo que deu palpite, mas não tinha nem a maioria era Let's Go, que era Let's Go do inglês, mas porque é Let e Igor. E aí, só que eu nunca gostei, acho que nem ela. E aí, uma amiga da Lê, Que eu trabalhava na época, né? Que eu trabalhava numa empresa em São Paulo. E aí eu comentei assim com uma única amiga do trabalho que eu queria, a gente vai viajar, a gente vai fazer isso. Que só ela sabia, né? Porque eu saí do meu trabalho pra poder viajar, porque o meu não era 100% home office igual o Igor. Então, você teve que abandonar tudo para ter o seu sonho. Exatamente. Então eu saí do trabalho, só que só ela do trabalho sabia que eu ia sair, né? E aí eu falei, a gente tá procurando um nome, eu não consigo um nome, me ajuda e tal. E a gente ficava horas conversando ali, a gente entrava numa sala e ficava lá trabalhando e a gente ia conversando. Até um dia que ela saiu pro almoço e ela voltou e falou, por que vocês não fazem Programando a Rota? O Igor é programador e tal, eu acho que esse nome vai ser legal, vai pegar. Eu falei, acho que ficou bom, né? Aí eu vi que tinha liberado no Instagram, Programando a Rota, e aí ela me mandou uma logo já feita.
Nossa, que amiga é essa, gente? Dá É. nome Ela da gosta de fazer essas coisas, e aí ela já me mandou uma logo, que é a logo que a gente usa até hoje. Que é uma logo que lembra a programação, né? Que a gente bota... Duas tags assim de programação, né? Que a gente usa muito nos códigos, mas no logo estão simbolizando as asas de um avião. Assim. Que bacana. E aí fica fica tipo... Fica prog amando é. a rota, entendeu? E aí com as asinhas do avião. E aí, esse era o nome do projeto da aventura de vocês, mas que É. depois acabou se tornando algo a mais. Sim, hoje virou uma agência, né? Muita gente procurou a gente para saber como que a gente viajava tanto e tudo mais, mas nem todo mundo queria ter uma vida como a nossa, de viajar e não voltar. Muita gente queria passar férias, queria conhecer algum parque, alguma coisa. E aí a gente decidiu criar a nossa agência. Então somos nós, mais a minha cunhada, irmã da Lê, Sara. E nós criamos a nossa agência. Então a gente ajuda pessoas também que querem viajar, que querem conhecer os outros lugares a realizar esses sonhos. Não só com a passagem. A gente geralmente dá várias dicas, monta roteiro personalizado, seguro viagem, hospedagem, enfim, uma agência. Bacana. Agora vamos dividir essa conversa aqui entre visão masculina e visão feminina do negócio. Vou começar aqui. Letícia, quando a gente fala, né, poxa, uma moça casou, tudo bem, ela vai pra lua de mel lá fora, mas ela volta. Sim. Tem mãe, tem irmã, né, aquela coisa toda. Qual foi o seu principal desafio na hora de enfrentar uma realidade completamente diferente da convencional? Pra mim, a coisa mais difícil foi ficar longe de todo mundo. Apesar de... Eu achava que ia ser tudo bem, que ia dar tudo certo, mas não deu. Os 3 primeiros meses foram muito difíceis, assim, muito Mesmo difíceis. viajando? Mesmo viajando. É mesmo? Teve uma vez só que eu pensei muito em voltar, assim, muito. E a gente até viu passagem pra voltar, porque eu tava muito mal, assim, muito mal mesmo. E a gente foi numa época que a gente tava em Portugal pra ir pra Espanha, assim. E o Igor tava vendo a família dele toda lá. E eu assim, que triste. Meus tios tinham ido pra Portugal e era o noivado da minha prima. Então, tipo, almoço de família, tava a minha família, mas a dela não estava. E eu tava bem mal, assim, foi muito difícil aquela época. E aí a gente tinha pensado em voltar, só que ao mesmo tempo a gente ficava pensando assim, poxa, vai dar 3 meses só que a gente tá aqui, a gente já vai desistir, assim, né? E a gente acabou lidando e fomos, mas foi muito difícil. Aí a Sara foi visitar a gente em dezembro. Quem que é a Sara? A Sara é minha irmã. E aquilo mudou tudo pra gente, assim, foi um divisor de águas. Quando ela foi pra lá, né, que a gente tava em Dubai, a gente passou o Natal juntas. E foi muito, muito, muito bom. E aí a gente aguentou mais um pouquinho, né, que foi até 3 meses depois, em março, que aí foi a Sara, minha irmã, e o nosso amigo. Eles foram fazer uma viagem com a gente pela Europa. Foi muito legal. A gente fez 10 países juntos. Foi uma viagem, assim, inesquecível. Foram 28 dias e 10 países em 28 dias. A maior loucura que a gente já fez na vida até agora foi essa viagem. Ou seja, ninguém dormia. Exatamente. A gente teve... A gente dormia, pra você ter noção, a gente dormia uma noite em ônibus e uma noite em hotel. Uma noite em ônibus e uma Gente, noite em que hotel. isso? Porque esse é um macete que os mochileiros usam muito pra economizar uma grana. Dormir no hotel, então dormir num ônibus. No Então, trajeto. Exatamente. Né? Então você ganha uma noite, ganha um tempo de viagem e economiza dinheiro na hospedagem. Porque a gente queria fazer esses 10 países, só que a gente só tinha 28 dias, estávamos em 4, e a gente fazia, sério, a gente ficou acho que 2 a 3 dias, assim, em cada cidade, foi uma correria danada. O Igor estava trabalhando, então a gente turistava durante o dia, quando dava 2 horas do Brasil, a gente parava pro Igor fazer as reuniões, depois a gente voltava a turistar. Nossa, teve dias, assim, a gente nem tomava banho, porque não tinha lugar para tomar banho, eram umas coisas, assim... Sem condições. Tem dia que a gente ia turistar com a mala, ia pros pontos turísticos puxando uma linha. Que não conseguiu, como chama? Guarda-volumes. Guarda-volumes. Mas foi muito legal, a gente se divertiu horrores, horrores. A gente tem muito perrengue dessa viagem pra contar, mas assim, tem muito mais alegrias pra falar dela, porque foi muito legal. Tudo bem, já que a gente tocou no assunto do perrengue, qual a maior dificuldade que vocês encontraram em todos esses países? 31 e 29, né? Isso. Mas dos que fomos juntos, vai. Os quatro, as 4 pessoas, né? Você tá falando? Ah, sim, desse último mochilão, a maior dificuldade eu acho que foi... quando a gente chegou em Cardiff. Acho que quando a gente chegou em Cardiff, capital do país de Gales, a gente saiu de Londres e a gente sempre ia de ônibus, só que esse trajeto, ele era muito curto, não dava tempo de dormir dentro do ônibus, era 3 horas.
Então a gente pegou, sei lá, o último ônibus que tinha, que era que ia chegar uma... 11 da noite, por aí, que chegava umas 2, 3 da manhã, em Cardiff. Aí eu falei pra todo mundo, eu falei, gente, a gente chega e a gente fica na rodoviária, espera amanhecer, daqui 4 horinhas amanhece, a gente fica lá. Porque todas as rodoviárias que a gente tava indo, elas tinham uma estrutura ok pra ficar. Tinha uma cafeteria, tinha um banheiro, então a gente fica na rodoviária que tá tudo certo. Aí a gente chegou em Cardiff e o ônibus parou, tipo, na rua. Era um ponto de ônibus, a rodoviária deles era um ponto de ônibus. Ai, sério? Aí a Tipo gente- São Vicente? Tipo, Tipo isso. Aí a gente desceu e, assim, não tinha pra onde ir. A gente começou a pesquisar um McDonald's. A gente pensou, pô, o McDonald's é ótimo. Fica aberto 24 horas e a gente entra, compra alguma coisa. Tava no meio da madrugada, então. Exatamente. Sem nada. Sem lugar detalhe pra que tava ir. tipo, sei lá, devia estar uns 0 graus. Graus, por aí, tava muito frio. E aí a gente achou um McDonald's lá em Cardiff. E assim, Cardiff é uma cidade minúscula, assim, ela é muito pequena. E tem um castelo gigantesco, é bem antiga a cidade. Então não é uma cidade que você chega aqui, assim, que tem várias opções. Que tem assim. metrô, que tem ônibus, não tem. Não. É tudo muito, muito pertinho, assim, sabe? E aí a gente achou esse McDonald's, chegamos lá. E aí tava tudo meio fechado, assim. O McDonald's tava aberto, mas tava cheio de Aquelas fitas, assim. E aí a gente entrou e o moço assim, pode fazer seu pedido e tal, só não pode ficar. Tem que ir embora. Só take away. Aí a gente, Eu não. quero ficar Aí a gente entrou, ficamos em pé do lado de dentro. comendo bem devagarzinho. Não, a gente não A gente nem comprou come. nada, porque não ia fazer sentido pra gente Nossa, comprar. A gente não tava com fome, a gente já tinha jantado. E ficamos ali pensando, o que que a gente vai fazer? O que que a gente vai fazer? E aí começamos a procurar algum lugar pra ir. E não tinha. A gente procurava no Booking, procurava no Airbnb, em qualquer lugar. Eu comecei a ligar em todos os hotéis, isso dentro do McDonald's. Comecei a ligar porque tava muito frio, a gente não aguentava ficar lá Imagina. fora. E a gente dentro do McDonald's ficou tentando ligar nos hotéis, e os hotéis, a gente tá lotado. E eu sei lá, no terceiro ou quarto hotel eu perguntei, mas por que tá tão lotado? Uma cidade tão pequena. Ele falou, não, porque é um feriado nacional, tá? A cidade inteira veio, o país inteiro veio pra cá, pra passar uma festa, é tipo uma data festiva, sabe? Aí eu, caramba. Aí eu achei um hotel que permitia. Aí ele falou, a gente tem vaga pra hoje sim. Aí eu falei, beleza, eu tô indo pra ir e tal, enfim. Aí ele, então, só que o check-in é 2 da tarde. Ah, gente. Aí eu, Só que o nosso check-in era às 2, né? A gente Porque tinha a uma gente hospedagem tinha naquele Tinha hospedagem. já. A gente só não tinha na Na madrugada. madrugada. E aí a gente começou a implorar pra ele deixar a gente ficar, porque ou a gente ia ficar em pé ali, ou eu não sei, porque não tinha o que fazer. só que nessa segurança do McDonald's já tava falando, ó, gente, vocês têm que sair, senão vão ver na câmera aí que eu tô deixando vocês ficarem aqui. Ficar no saguão do hotel que vocês tinham às 2 da tarde Não era poderia. Não era hotel, hotel, era era um Airbnb. Airbnb. Ah, Era entendi. era um lugar muito bonitinho, só que era uma portinha, assim. A porta da rua era a porta Era uma casa. era uma casa. Aham. E aí eu sei que esse cara milagrosamente deixou, só que assim, foi caríssimo essa hospedagem, caríssimo. E a gente, assim, pelo menos vamos ter um lugar pra ficar. E era assim, 200 metros ali, era muito Era muito pertinho. Na frente do castelo, a gente, com uma expectativa pra aquele lugar absurda. A gente foi e pagou pra ele. Quando a gente subiu no lugar, meu Deus do céu. Era assim, muito, muito ruim. Muito Não ruim. entendeu por que tava vago. Era péssimo. Primeiro que ele falou, eu falei, eu quero pagar no cartão. Ele, só dinheiro. Aí eu falei, não consegui ir no banco sacar 3 da manhã. Eu não vou conseguir sacar essa quantidade de dinheiro. E eu não consigo, cara. Eu tô no frio, tô com mala, infelizmente eu não consigo. Ele, não, vem cá. Vem pra cá que a gente resolve. Gente, era um hotel mesmo? Vocês têm Era certeza? não era um hotel, era tipo um Airbnb, assim, era um apartamento muito grande que ele dividiu e fez quarto. Era um Várias. duplex, assim, Tá. sabe? E só tinha quarto pra 2, e a gente tava em 4, então o Igor ficou com o nosso amigo e eu fiquei com a Sara. A gente ficou num quarto relativamente ok, Suíte. era uma suíte, só que era muito frio, tava muito frio naquele lugar. Não parecia nem que a gente tinha saído do McDonald's, assim, porque tava muito frio. Eu e a Sara, a gente começou a colocar um monte de roupa por cima, porque tava muito frio, e não tinha muita coberta, assim, eu acho que era só uma. E aí, beleza, a gente chegou, a gente tava tão cansado que eu e a Sara, a gente chegou... Faltou um ponto muito que vale toda essa história. Que nessa que eu falei que eu não tinha dinheiro, ele vem, quando a gente chegou lá, ele falou, não, eu também sou dono de um restaurante da cidade. Sim, verdade. Então, paga na maquininha do restaurante que tá tudo certo. Aí ele foi abrir o restaurante, que era 3 da manhã, o restaurante tava fechado. Ele abriu um restaurante de frango frito. E a gente Não, pagou, tava um entrou no cheiro de restaurante fritura naquele e lugar. pagou. O restaurante era embaixo do apartamento, né? Embaixo da casa.
E aí eu paguei e falei, não, tudo bem. Ele, não, eu sou dono dos dois. Eu falei, não, que bom, vamos lá. Aí a gente subiu. E aí eu falei, pô, agora finalmente temos um lugar quentinho, naquelas, e vamos ficar. E aí eu fui tomar banho. E eu descobri que o exaustor do restaurante de frango frito, ele jogava pra dentro do banheiro do apartamento. Então as paredes eram todas amarelas, assim, de gordura, e o chuveiro era frio. Que é isso? Isso foi um desprogramando a rota. Aí quando eles foram dormir, o Igor e o nosso amigo, caiu a cabeceira neles. A cabeceira da cama caiu, assim. De madrugada, eles estavam dormindo, a cabeceira caiu. Nossa, e pior que eu e a Zara, a gente teve uma noite até ok, assim, a gente não teve grandes problemas. Quando a gente acordou, eles estavam assim, gente, vamos embora daqui, pelo amor de Deus, a gente precisa sair daqui. E a gente saiu umas 10 da manhã. Porque ele só deixou a gente ficar até as 10, porque ia chegar uma galera, alguma coisa assim. Ia chegar as pessoas pra limpar, porque outros iam ter outros sortudos. Aí a gente saiu às 10, foi tomar café da manhã no McDonald's, porque era o único lugar que tava mais vazio. E depois a gente já entrou no nosso apartamento, e aí foi, nossa, maravilhoso. Aí o apartamento era bom, o nosso correto. Era perfeito. Era bom. Eu acho que esse, sem dúvida, foi... uma das melhores localizações que a gente já pegou. E esse foi o pior perrengue de todos. Desse mochilão que nós Sim. fizemos com os amigos, sim. Mas fora o mochilão, Teve alguns difíceis nesses também. 11 meses de viagem... Teve. A Índia foi um perrengue muito grande, porque lá a comida é muito apimentada. Você falou a alimentação, né? Pra mim foi muito difícil, eu não gosto de pimenta. O Igor gosta, então pra ele lidava bem. Eu não curtia. E aí eu não conseguia comer nada. Porque lá até o McDonald's, a Domino's, onde a gente ia, né, mesmo sendo fast food, era apimentado. Eu não sei se tinha alguma opção, às vezes alguma pessoa foi e... não, tinha uma opção sem pimenta. A gente não encontrou. A opção sem pimenta era bem apimentada. Era bem apimentada. Não era sem pimenta, era com menos pimenta, sabe? E aí eu vivia de batatinha. E a gente só comprava coisas enlatadas, né? Porque a gente tinha medo de comprar coisas abertas, assim. Envasado. Tipo, água assim, a gente não tomava. A gente tinha que pegar a garrafa fechada. Entendeu? E aí tudo que a gente via Isso em qualquer lugar, eu acho. Não. Na Europa é bem mais tranquilo. Agora, quando você desce ali pro continente africano, vai pra aquele lado da Ásia, já não é muito legal. Tem gente que não indica nem na Europa a beber água da torneira. Sim. Mas, tipo assim, na Índia, a gente usava água mineral pra escovar o dente. A gente não podia escovar o dente com a água da torneira, porque a gente podia ser... Agora, sim, vocês tiveram contato com muita cultura diferente, né? Sim. Uma riqueza cultural. Sim. Eu acho que isso aí, nenhuma aula de história que vocês pudessem ter, traria esse Foi um conhecimento que vocês têm hoje. intensivão de história. E aí, Lê, continua. E aí a Índia foi difícil por causa da comida. A Índia foi bem difícil. Mas a gente lidou bem. A gente só ficou 7 dias na Índia. Era pra ter ficado 3, mas a gente acabou ficando 7. Não foi tão ruim assim, né? Não, a gente ficou mais no hotel do que fora. A gente não... A gente... Foi o único lugar que, pra mim, era muito difícil comer. Então, eu não ficava indo pra muito longe, porque eu sabia que eu ia ter problema. Mas a gente foi no Taj Mahal, e foi o motivo da nossa viagem pra Índia. E valeu muito a pena. O Taj Mahal é lindíssimo, tem uma história fascinante. Se a gente pudesse ter um avião que descesse no Taj Mahal e fosse embora do Taj Mahal, a gente iria, assim, incontáveis vezes. Porque é muito lindo, é muito legal, valeu muito a pena. E a gente fez um passeio também em Delhi. Foi muito legal. Foi legal, a gente fez um passeio privado. Com guia, e ele foi explicando, foi muito legal, mas já foi um passeio mais Nutelinha, assim, a gente não foi que nem a gente faz, que pega metrô, vai... Então, isso é legal até explicar para as pessoas, porque o estilo das viagens de vocês é muito aventureiro, né? Não é assim, vamos gastar milhões e ficar no melhor hotel da cidade, é tipo, vamos nos aventurar. O lugar onde a gente mais investiu dinheiro em hospedagem foi na nossa lua de mel, foi o único lugar, assim. Depois a gente foi muito mais tranquilo nas hospedagens, mas porque era a nossa lua de mel, e enfim. Agora, só um parênteses. Também. Ele tá trabalhando, certo? Sim. E que horas vocês conhecem os locais? A gente... Então, como eu falei, eu trabalho para empresas do mundo inteiro, mas o meu principal cliente é dos Estados Unidos, né? Então, eu tenho que respeitar o horário dos Estados Unidos. Então, por exemplo, todos de São Francisco, né, no caso. Tem vários fusos horários, mas o de São Francisco, na Califórnia. Então, eles têm uma reunião diária, que é às 10 da manhã da Califórnia, que são 2 da tarde do Brasil, 4 horas de fuso horário. E dependendo da época do ano, porque tem horário de verão e tudo mais, mas é sempre nesse intervalo. E aí, onde eu estiver do mundo, às 2 horas do Brasil, eu tenho que estar parado para resolver e fazer as minhas reuniões.
Então, o máximo que a gente foi até Singapura. Em Singapura, 2 horas do Brasil, era 2 da manhã em Singapura. Então, foi o mais longe que a gente foi de fuso horário. E aí, que horas que a gente faz, né, o turismo? De manhã. Então, a gente acorda de manhã, faz nossos passeios, nossos tours, enfim. E aí, por exemplo, na Europa, às 6 da tarde, eu parava porque às 8 já ia dar minha reunião, mais ou menos, né? Dependendo do lugar da Europa. Às 8 horas era a minha reunião. Então eu parava às 6 e trabalhava até meia-noite, até... A partir das 2 a gente não conta mais com o Igor, basicamente, Exatamente. assim. Basicamente. Ele trabalha e você passeia. Não. E só teve um lugar nessa viagem inteira que eu andei só, que foi em Verona, na Itália. Foi o único lugar que eu tive coragem de sair. Em Lisboa você saiu um pouquinho também. Um dia só, na verdade. Ah, é verdade. Mas foi tão pouquinho que nem... Não contou, nem Não. lembra. Verona foi o único lugar porque era uma cidadezinha muito pequena, assim. Você tinha um mapinha minúsculo, assim, de tão pequena que era a cidade. E era uma cidade muito tranquila, assim, muito tranquila. E aí eu falei, eu vou sair porque a gente ia ficar um dia inteiro em Verona. Apenas. É. Um dia. Chegava um dia e ia embora no outro. E aí eu falei, se eu não sair agora, eu não vou conhecer tudo que eu queria conhecer. Então eu vou sair sozinha, vou me aventurar. Me aventurei mesmo. Quase deu muito errado, porque... porque eu fui indo, assim, e eu tinha um roteiro na minha cabeça que eu queria fazer. E até subir tinha um bondinho lá. Falei, vou subir, desço de bondinho e finalizo e volto pra casa. Só que aí, quando eu fui descer, eu não achava lugar pra pagar o bondinho. Não achava. E eu falava com as pessoas, gente, eu preciso pagar o bondinho. Eu desci, eu preciso pagar. E eles, e aí? E aí não aceitava aproximação, né? Nossa. Pelo celular. Apple Pay. E aí eu falei, nossa, tantos dias pra sair com carteira, hoje eu resolvi sair sem. E eu não achava, e aí, enfim... Tive que chamar lá o pessoal, e aí eles vieram e acharam um lugar, era atrás da máquina, assim, eu nunca ia saber. Mas deu tudo certo, e eu ficava, a primeira vez que eu saio, e eu já tenho que ligar pro Igor pra ele vir me ajudar, eu não consigo sair uma vez. Isso a gente tinha menos de um mês de casado. Eu falei, meu Deus, socorro, eu saí andando sozinha, e eu presa. Quase isso. Brasileira não paga, ia sair, né? Brasileira não paga. Agora, eu perguntei pra ela o perrengue feminino, aqui o lado feminino, e o seu, qual foi a principal dificuldade? Assim, a principal dificuldade pra mim, acho que foi a primeira. A que mais me... Quando se fala em perrengue da viagem, a primeira coisa que vem na minha cabeça foram as vezes que a gente passou mal por algum motivo. E logo no começo, assim, acho que nos primeiros 20 dias de viagem, 15 dias de viagem, a Lê passou muito mal. A gente tinha um barco que ia sair de Mykonos, que é uma ilha da Grécia, e ia até... Ele não tem perrengue, se você for pra pensar. Porque o único que ele vai citar aqui foi que eu tava mal. Ou seja, era teu perrengue, né? Tá, então eu vou falar do meu perrengue. Ela sentiu saudade da mãe, da irmã, do pai. Ele tá falando só que passou mal. Não, mas Ele não tem problema, né? O problema dessa questão foi que ela passou mal e a gente estava muito no começo da viagem. A gente estava casado há 20 dias, a gente nunca tinha passado mal, foi a primeira vez que a gente passou mal e a gente estava na Grécia. Eu não fazia ideia nem de como falar oi em grego. Eu não sabia como era hospital em grego para procurar. Então por isso eu falei que esse foi o meu Primeiro frio na barriga. O meu primeiro frio da barriga. A gente passou mal 3 vezes nessa viagem. Eu passei mal na Grécia e o Igor passou mal na Tailândia. Eu passei bem mal no O Tailândia. Igor passou bem, ele comeu um negócio lá que não foi muito legal. E eu passei mal agora na Argentina, o que é muito estranho, porque a Argentina tem uma culinária muito parecida com a nossa, mas eu passei bem mal, bem mal. Eu também passei muito mal na Argentina. Não posso nem lembrar, mas o meu foi a água. É porque a água na Argentina é meio salobra e... Sim. A gente demorou pra achar uma água boa, mas depois achamos. Foi a água, passei muito mal. Se 5 tiver indo dias. pra Argentina, fica não a comi nada. dica glaciar. Essa é a única dica que eu posso dar da Argentina é só água de preferência com gás. É verdade, Que é a gente não tinha faz pensado nisso. Mas a gente precisa finalizar, pra gente fechar aqui, qual é a próxima rota? Maranhão, a gente vai fazer um mochilão, um tour pelo Nordeste. Então a gente vai começar pelo Maranhão, aí vai pra Jeri, Fortaleza, depois a gente vai pra Natal, João Pessoa e terminar em Recife. Dica pra quem quiser viver essa vida louca de vocês. Viva! Viva, pode ir, vai com medo que é muito mais da hora. Quem quiser seguir vocês ou participar de alguma forma, conseguir dicas, Arroba Programando a Rota. E no YouTube também. Em todas as redes sociais, na verdade. Tudo é arroba Programando a Rota. Pronto, aí, tá feito. Então, a última de verdade agora. Vindo o nenê vai na viagem ou vocês sossegam?
Só Acho muito difícil. Muito difícil o quê? Pegar. Seu neném que vai carimbar passaporte. Né? Já vai. Letícia, muito obrigada. Imagina. Sucesso para vocês, Igor. Aproveitem a próxima rota aí. Sejam sempre muito felizes, muito leves e muito obrigado. Muito obrigada a você que ficou com a gente nesse nosso Descomplica aí. Segue eles também, porque você pode programar a sua rota. Até mais.